comigo a sua Bíblia, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10, amém? Uma história bastante conhecida, mas uma mensagem que Deus ministrou ao nosso espírito, que eu creio que vai ministrar muito todos os nossos corações. O tema da nossa mensagem é o poder crescente da fé. A fé é algo que precisa crescer em nós a ponto de nos transformar. Amém, queridos? Que é o que vai acontecer hoje aqui, o batismo. Amém? O batismo é prova de que a fé, ela aumenta e nos conduz a níveis maiores de espiritualidade. Amém? Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10. Pai, mais uma vez nós adentramos em oração pedindo que o Senhor venha ministrar a cada coração aqui presente, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Pai, nós dependemos total e exclusivamente do Senhor. Pai, por isso pedimos mais uma vez, Senhor, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, leve agora todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha ministrar-nos, segundo a proporção, Senhor, daquilo que o Senhor preparou, reservou para nós nesta manhã, Pai. É o que nós oramos em nome de Yeshua. Amém. Amém e amém. Versículo 1 do capítulo 19 de Lucas diz: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava, ou em algumas versões um sicômoro, para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amados, quando nós olhamos para essa história, a gente pergunta, né? Poxa, onde está a fé inserida neste texto? Porque quando nós ouvimos qualquer mensagem a respeito da vida de Zaqueu, nós normalmente nos atentamos para a atitude da pessoa, não é? Mas nos esquecemos o que motiva a pessoa a tomar tal atitude. E eu tenho plena e total convicção de que a atitude de Zaqueu não foi simplesmente uma atitude impulsiva, motivada por algo emocional. Eu tenho plena convicção que Zaqueu, ele foi motivado pela fé. Agora, para a gente entender essa motivação de Zaqueu, nós precisamos entender o que é fé, nós precisamos ter uma perspectiva de fé.
E primeiro ponto que nós precisamos saber é que fé não é algo natural, portanto, fé você não tem, você recebe. Amém, queridos? Porque aquilo que provém de Deus, nós não temos em nós. O que nós temos em nós? De acordo com Gênesis 8, nós somos mal. A maldade do ser humano, ela é desde o seu nascimento. Então nós não possuímos fé, porque fé é algo sobrenatural. Ele ultrapassa os limites humanos. Não tem como determinar fé. Essa semana eu mandei um áudio para o Gabriel, a gente trocou uma ideia sobre a faculdade dele. Amados, não se dimensiona fé. Nenhum cientista no mundo conseguiu discernir o que é fé. Nem com aqueles aparelhos, botando aparelho e tal, não consegue se distinguir ou dimensionar a fé. Porque a fé não é algo explicável, porque fé é algo sobrenatural. Sobrenatural é tudo aquilo que Deus faz, e fé é algo que Deus promove em nós. A fé que você tem, que você está aqui nesta manhã, a fé dos nossos queridos irmãos que vão se batizar, ela não é uma fé natural. O que nós temos de natural é crença. É uma crença natural. Vou te dar um exemplo. E eu gosto muito de usar esse exemplo, que é o exemplo da cadeira. Quando você chegou, você sentou na cadeira, sim ou não? Você se preocupou se essa cadeira estava quebrada ou não? Você entende o que é crença natural? Você simplesmente sentou e a cadeira está te segurando. Sim ou não? Porque isso é uma crença natural. A crença natural é que nós vamos sair daqui, entrar no carro, e você vai sair daqui almoçar. E eu, sobrenaturalmente, estou vendo que você vai me convidar para almoçar, estou brincando. Isso é uma crença natural. A fé, ela é algo sobrenatural, porque a fé, ela sempre vai me levar além do que os meus olhos, do que os meus ouvidos e do que a minha mente pode alcançar. E isso eu não consigo de maneira natural. Portanto, fé não é algo que você tem. Fé é algo que nós recebemos. Porque fé é um dom gratuito de Deus. Efésios 2:8 diz: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Vamos interpretar esse texto, ele não dá dupla interpretação, é simples. O apontamento da continuação da frase aponta para a fé. E isto, a fé, não vem de vós. É dom gratuito de Deus. Fé você não tem, você recebe. Por meio do que nós recebemos fé? Por meio da palavra. A palavra ativa em nós a fé. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: como consequência, a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas vêm da palavra de Deus. Então fé eu não tenho, fé eu recebo. Levante sua mãozinha e diga: eu não tenho fé, mas eu recebi fé. Amém? Todos nós recebemos fé, por isso que você está aqui, irmão. Você não está aqui porque você quer, você está aqui porque o Espírito Santo nesta manhã deu uma injeção de fé no ser, para você sair daquele edredom abençoado que estava te abraçando, e você falou: eu vou. Amém? Você está hoje cheio de fé. Amém? Porque nós recebemos fé. Então a perspectiva de fé que nós precisamos ter é saber que a fé é algo recebido. Ah, pastor, mas nós vemos tantas histórias de fé, tantos milagres de Jesus motivados pela fé, mas todos eles, em algum momento, eles ouviram falar de Jesus. E esse ato de alguém comunicar Jesus gerou fé. Vou dar um exemplo. A mulher do fluxo de sangue, todos conhecem a história da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia fala que ela passou 12 anos doente, gastou tudo que tinha para se curar e não se curou. Mas olha o que diz o texto: ouvindo
falar de Jesus. Ela pensou: se ao menos eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Olha o que é fé. É uma fé gerada ouvindo falar de Jesus. E o que dizer de Bartimeu, o cego de Jericó, conterrâneo talvez de Zaqueu? A Bíblia fala que ele ouviu uma multidão e ele perguntou: quem está acontecendo? É Jesus de Nazaré. Então ele ouviu que era Jesus e ele começou a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Porque ele ouviu. Então a fé, ela é motivada pela pregação do Evangelho. Por isso que a função da igreja é: ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Porque é o Evangelho que promove a fé nos corações. Como as pessoas crerão? E Paulo diz isso no contexto de Romanos 10. Como crerão? Vai aí em Romanos 10. Pega aí vamos pegar o contexto para você entender onde eu estou querendo chegar com essa mensagem. Romanos capítulo 10. Vamos no versículo de número 13. 13 ao 15. Romanos 10, do 13 ao 15. Diz assim: porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão naquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Eu quero que você pegue o versículo acima, o versículo 14. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Como que alguém vai receber fé se não tem quem prega? A fé, ela é motivada, é um elemento sobrenatural, motivado pela pregação do Evangelho. Sem Evangelho, não existe fé. Existe crença natural. Todos nós que somos oriundos da religião romana, nós aprendemos: não, eu tenho fé, não, eu tenho fé. Não, eu não tenho fé, querido, eu recebo fé. Eu recebo fé, porque ouço falar. Eu ouço falar. Então essa perspectiva, ela precisa estar em nossa mente. Por que muitas pessoas abandonam a fé? Porque em algum momento da sua vida deixaram de dar ouvidos ao Evangelho. Vocês estão comigo, sim ou não? Por que muitas pessoas se desviam da fé? Porque em algum momento da história elas deixaram de ouvir o Evangelho. Pastor, mas tem desviado dentro da igreja? Sim, muitas vezes o Evangelho está sendo pregado dentro da igreja, e ainda assim a pessoa está com a mente totalmente cauterizada, a ponto de não ouvir o Evangelho, a ponto de não dar ouvidos à palavra de Deus. E se eu não dou atenção, se eu não dou ouvidos à palavra de Deus, então fica impossível eu gerar fé, porque fé é algo que precisa continuamente ser alimentado. E assim como qualquer um de nós, ou qualquer cachorrinho ou gato que você tenha, qualquer pet que você tenha, se você não alimentar, morre. Fé é assim. Fé, se você não alimenta ela, morre. E o que alimenta a nossa fé? A palavra de Deus, o conhecimento da glória de Deus, o conhecimento das Escrituras. Portanto, se não há isso, não há fé. Agora, se eu alimento a fé, ela se torna uma fé crescente.
ela vai crescendo em mim. Nisso nós podemos compreender as dimensões da fé. Nós vamos compreender a fé limitada, que é uma fé momentânea, mas ela não há um progresso nessa fé. E nós temos uma fé crescente. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 17, versículos número 20. Mateus 17, 20. Neste texto, Jesus ele está vivendo um episódio onde os discípulos, onde um homem tinha um filho que estava possesso. E a Bíblia diz que os seus discípulos foram lá expulsar, foram lá fazer o exorcismo e não conseguiram. E esse homem chega, pensa no X9, chega diante de Jesus e fala: Senhor, meu filho há tanto tempo está assim, os teus discípulos tentaram curar, mas não fizeram nada. Jesus fica nervoso e fala: ó geração incrédula, até quando eu vou estar no meio de vós? Jesus liberta aquele homem. Depois que a poeira baixa, eles perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos? Qual foi a dificuldade? Nós não estamos andando contigo? Presta atenção, eu estou falando de discípulos de Jesus, sim ou não? O texto fala de discípulos de Jesus. Senhor, por que nós não conseguimos? Nós não estamos andando contigo? O Senhor não disse que em teu nome nós faríamos milagres? O Senhor, na comissão, na grande comissão, o Senhor não disse que o Senhor estava nos dando autoridade sobre os principados e potestades? Por que nós não conseguimos? Porque essa foi a pergunta deles. Por que nós não conseguimos? Eram discípulos. Mas por que não conseguiram? Jesus responde, versículo 20. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada, olha o que ele diz, e nada vos será impossível. Pastor, mas se a gente for analisar, querido, não tem muita lógica esse texto. Gabriel, você que vive buscando lógica, tem lógica esse texto? Viu, vocês têm uma fé pequena, mas ele diz: mas se vocês tiverem fé do tamanho de uma grão de mostarda, como assim? Como é que funciona esse negócio? O que Jesus está querendo dizer com isso? Porque não tem lógica. Queridos, vamos entender aqui, Jesus estava falando de dimensões de fé. Jesus estava falando de uma fé limitada e estava falando de uma fé crescente. Primeiro ele vai falar da fé limitada. Quando ele usa o termo pequenez de fé, ele está usando o termo grego apistia. E apistia não tem a ver com uma fé pequena, tem a ver com incredulidade. Aqui está a questão. Pastor, mas eles caminhavam com Jesus. Queridos, nem todo mundo que caminha com Jesus crê quem ele é. Pastor, me prova isso. Andando com Jesus lá no Evangelho de João, em algum momento Jesus diz: eu vou para o Pai. E um dos discípulos pergunta: Senhor, nos mostra o Pai. Nos mostra o Pai. E Jesus, eu acredito que ele responde de uma forma insatisfeita: há tanto tempo estou com vocês, e ainda vocês me perguntam? Ainda vocês me pedem: me mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Dentro desse parâmetro, dentro desse panorama, a gente pode perceber que a fé desses discípulos era uma fé limitada.
Eles receberam fé. Eles criam que Jesus era o Filho de Deus. Eles criam, como o próprio apóstolo Pedro, no capítulo 16, no capítulo anterior, havia confessado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eles limitavam a fé com a sua razão terrena ou com os seus olhos naturais. Sabe quando é que você limita a sua fé? Quando você quer misturar a fé, que é algo sobrenatural, com a tua razão, que é sobrenatural. Vai dar ruim. É como óleo e água, não mistura. Por isso que fé você não explica, você vive. Levante a sua mão e diga: fé eu não vou explicar, mas eu preciso viver. Por isso que a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Ele não está dizendo o justo vai entender a fé. Querido, fé você não entende, você vive. É algo que é procedente de Deus, que é para a sua vida. Então não explica a fé, ninguém explica a fé, como ninguém explica Deus. Só que nós limitamos a fé que nós recebemos quando nós queremos colocar a nossa razão junto com a fé, e aí vai dar ruim. E era exatamente isso. Agora, querido, não existe meia fé. Não existe meia fé. Tanto é que o termo para isso, pequena fé, é usado o termo incredulidade. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Sabe por que vocês não conseguiram? Porque vocês são incrédulos. Vocês creem em partes. E escute o que eu vou dizer. Todo aquele que crê em partes é incrédulo. Ontem, preparando essa mensagem, eu me lembrei do Carmelo. Amados, entenda o que é uma fé em partes. Quando Elias desafia os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, no Monte Carmelo, eles convocam o povo de Israel e propõem o desafio. Mas antes ele dá uma palavra: até quando titubeareis entre dois deuses? Se Yahvé é o Senhor, servi-o. Se Baal é o Senhor, servi-o. E Elias então propõe o desafio: olha, vamos matar ali um bezerro, e vocês vão pegar o bezerro de vocês, depois eu vou pegar o meu, e o que responder com fogo, este será Deus. O povo, escute isso, o povo de Israel, que ouviu a história, viu milagres, viram sinais, viram prodígios, sabe qual foi a resposta deles? Boa é essa palavra. Como assim? Boa é essa palavra? Eles não tinham certeza de quem Deus era. Eles criam em partes. Boa é essa palavra. Boa é essa palavra. Porque toda pessoa com pequena fé, com uma fé que não é crescente, que não é progressiva, ela está sempre no meio do caminho e querendo sempre olhar um sinal. Quem está comigo? Está sempre buscando um sinal. Oh, Deus está fazendo, né? Nossa, Deus está fazendo, né? Olha, Deus está fazendo, né? Querido, Deus para mim não precisa fazer nada, porque Ele é. Quando Ele se revelou a Moisés, pastor Fernando, Ele não disse: diga ao povo, eu faço. Ele não disse, eu sou. Não, você não entendeu nada. Eu vou falar de novo. Ele não disse para Moisés, eu faço. Ele disse, eu sou. Diga para Faraó, o eu sou me enviou. Então, Deus, amados, deixa eu falar para você, Deus não tem crise de identidade. Ele não precisa fazer nada para provar para nós que Ele é Deus. Mas todo aquele que tem uma fé pequena, ou dentro da própria Bíblia, incredulidade, você não precisa não crer, você não precisa ser ateu. Você não precisa ser ateu para ser incrédulo. Basta você sempre buscar um sinal. Senhor, me dá um sinal. Eu não preciso de sinal, Ele é. Ele é. Ele é. Eu não preciso de sinal, Ele é.
Então esses discípulos, eles criam em partes. E porque criam em partes, eles não conseguiram fazer o que eles propuseram a fazer. E Jesus diz para eles: sabe por que vocês não conseguiram? Porque vocês têm uma fé pequena. Na verdade, vocês nem fé têm, porque vocês são incrédulos. Vocês ainda estão incrédulos. Mas aí Jesus, ele continua o texto dizendo: porém, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Todos nós sabemos que o grão da mostarda é a menor de todas as sementes, mas que depois de plantada, ela gera uma árvore gigantesca. Todos já viram, ao invés de você digitar lá no Google depois, né, a semente da mostarda, digita lá, uma árvore chamada mostarda. Você vai ver o tamanho da árvore. Uma pequena semente produz uma árvore gigantesca. O que Jesus estava dizendo? A fé de vocês, ela pode começar pequena, mas ela tem que ser crescente, assim como a árvore da mostarda. Você crê um pouquinho, mas você dia após dia vai crendo mais. Você vai crescendo em fé. Você vai crescendo em fé. Você vai crescer. Levante a sua mão e diga: eu preciso crescer em fé. Amém, queridos? Por isso que fé, ela não é condicional, querido. Se você não alimentar ela, a sua fé vai morrer. Se você não alimentar a tua fé, ela vai morrer. Assim como a mostarda, que assim como qualquer outra árvore precisa ser regada, precisa ser cultivada, a sua fé precisa ser cultivada. Cultive a sua fé. Amém? Todos receberam fé aqui, amém? Agora você precisa cultivar a fé, até que a sua fé se torne uma grande árvore, inabalável, com raízes profundas. Amém, queridos? E é isso que Jesus estava falando, uma fé crescente, uma fé crescente. Agora, queridos, a fé crescente, ela também precisa fazer com que ela se torne ativadora, porque deixa eu falar para você, querido, a fé é o que ativa o sobrenatural. Fé é o elemento que ativa o sobrenatural. Em Mateus capítulo 8, versículo 8, conta a história do centurião de Cafarnaum. Amados, Jesus, ele exerceu o seu ministério na Galileia. Então todos ali, Jesus era famoso na Galileia. Cafarnaum, Betsaida, Magdala, toda a região ali, Tiberíades, toda a região da Galileia, Jesus era conhecido, ele era famoso. Este centurião era um soldado romano. Todos ouviam. Jesus, de acordo com a cronologia do texto, Jesus, ele havia acabado de pregar o Sermão da Montanha. E após ter pregado o Sermão da Montanha, ele realiza um milagre. A Bíblia diz que este centurião vai até ele e diz: Senhor, olha, eu tenho um servo que está doente. E a Bíblia fala que Jesus de prontidão fala: não, eu vou lá curá-lo. E aquele homem, olha o que é uma fé que ativa, uma fé ativadora do sobrenatural. Ao que respondeu o centurião, Mateus 8:8: Senhor, não sou digno de receber-te sob meu teto, mas dize apenas uma palavra. Olha o que é fé. Dize-me, amados, esse homem era judeu? Não. Esse homem, por um acaso, ele não. Mas a fé dele, em um momento, ela foi tão crescente dentro do seu coração, a ponto de ele entender quem ele era e quem Cristo era. Isso é fé. Uma fé crescente não é aquela fé que você vai bater o seu pezinho, fazer beicinho de crente, eu determino, né? Eu tenho fé.
Querido, a verdadeira fé é aquela que nós olhamos para ativar o sobrenatural. A gente olha e fala: Senhor, eu não sou nada, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, eu não sou digno de te ter na minha vida, portanto não se preocupe em ir na minha casa, basta uma palavra, basta uma palavra. E Jesus elogia essa fé. Ele diz: em toda Israel eu nunca vi fé igual essa. Porque a verdadeira fé faz a gente reconhecer quem Ele é. Ele é santo, Ele é soberano, Ele é digno, Ele é exaltado, Ele está acima de tudo. Eu não mereço. O Senhor não pode entrar na minha casa porque eu não sou digno. Mas a Tua palavra tem poder. Então eu não preciso ver as Tuas mãos operando. Se o Senhor liberar a palavra, eu sei que o meu servo vai ser curado. Isso é uma fé que ativa o sobrenatural. Mas como que a minha fé vai ativar o sobrenatural, se ela é uma fé limitada? Se eu quero colocar a minha razão, se eu quero determinar o que Deus faz ou o que Deus não faz. Dentro dessa fé crescente, Jesus testificou para os seus discípulos: e nada vos será impossível, desde que você não limite a fé. A fé, ela precisa ser crescente. E nós vemos isso na vida de Zaqueu. De acordo com o Evangelho de Lucas, queridos, Jesus, ele já estava na sua última subida para Jerusalém. Ali, ele seria morto, crucificado. Ele estava na sua última subida, sua última vez que ele iria subir a Jerusalém. E é caminho, quando a gente percebe isso quando a gente sobe da Galileia para Jerusalém, a gente passa por Jericó, é caminho do deserto, né? Jesus estava passando. Em algum momento da popularidade de Jesus, do ministério de Jesus, Zaqueu já tinha ouvido falar, e em seu coração já havia gerado fé. Por que Zaqueu subiu na árvore? Fé. Por que Zaqueu subiu na árvore? Fé. Por que Zaqueu queria ver quem era Jesus? Fé. Fé. Não tem outra resposta. É por causa dos milagres. Pode ser. Mas os milagres, deixa eu falar para você, as obras das mãos de Deus é uma maneira dele nos atrair para realizar coisas ainda maiores em nós. Foi o que ele fez com Pedro. Volta para o mar. Senhor, pescamos a noite inteira, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E joga, e pega um monte de peixe. Pedro chega do Senhor e fala: Senhor, sai do meu barco porque eu não sou digno. E Jesus fala para ele, falou assim: vem comigo, que eu vou fazer de você pescador de homens. Você vai mudar de nível. Você vai mudar de nível. Ele nos convida. Você que tem recebido grandes bênçãos da parte de Deus, entenda, querido, que isso é uma maneira de Deus estar te atraindo e falando: olha, eu quero você além. Eu tenho algo maior para você. Eu quero ativar algo em você que nem você sabe que você pode. Eu quero ativar algo em você que nem você tem ideia do que você pode fazer, do que você pode realizar. Só se for para Ele. Se for para Ele, Ele é digno. Você precisa entender isso. Porque muitas vezes a gente acha: nossa, como Deus está me abençoando. Meu Deus, olha quanta coisa. Olha. Amado, deixa eu falar para você. Quando Deus começa a dar muito presente, eu fico com medo. Estou falando para você. Porque quando Ele começa a dar sinais, é porque Ele vai colocar você em outro nível. Só que para você chegar em outro nível, pastorinha, pensa na guerra, pensa na treva. Bate no ombro do teu irmão assim, por gentileza, fala para ele: Deus está chamando você nesta manhã para viver um outro nível de glória, um outro nível de revelação. Você está comigo, sim ou não?
Aleluia. Por que Zaqueu queria subir? Por que ele precisou subir? Fé. A fé já havia nascido em seu coração, mas ele ainda não tinha visto quem era. Ele ouviu falar dos milagres, mas ele não tinha visto quem era. Só que ele tinha uma limitação. Ele era dos nossos, ele era do time dos pouca sombra. Então ele entende que havia uma necessidade maior. Por isso que eu falo, amados, que a fé, ela gera em nós, oh, aleluia, a fé gera em nós uma sede, pastor Jean. Uma sede, eu não quero só ouvir falar, os meus olhos precisam ver. Mas eu já estou vendo. Se eu já vi, eu preciso ir além, eu preciso que ele vá na minha casa. Mas ele já foi na minha casa, não tem problema, eu quero andar com ele. Mas eu já ando com ele, não importa, eu quero fazer a obra dele. Mas já faço a obra dele, então eu quero ir morar com ele. Não para, a fé ela é uma crescente, ela não para. Zaqueu já tinha ouvido falar. Olha, ele faz milagre, olha, ele faz isso, olha, ele faz aquilo. Você não vai ver Zaqueu conversando com Jesus, ele já havia crido. Como a mulher do fluxo de sangue que ouviu falar e creu que se tocasse nas vestes sararia. Como Bartimeu também em Jericó, quando ele ouvia a multidão e ele creu e começou a gritar, Zaqueu já havia crido, mas a sua fé foi além daquilo que Jesus fazia. Ele não creu porque Jesus fez algo por ele. Ele creu porque ele ouviu falar dele. E o desejo nasceu, uma sede, uma fome, nasceu no seu espírito. Eu preciso vê-lo. Só que para vê-lo, vai dar ruim. E naquela época eu não sei se tinha escada. Vai dar ruim, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu preciso vê-lo. Então a Bíblia fala que ele sobe. Lá em Jericó, quando eu estive agora em Israel, nós vimos um sicômoro. Nós tivemos, para entender o que era essa figueira brava, esse sicômoro. Pensa numa árvore, meu Deus do céu, tudo espinhuda. Horrível, horrível. As flores dela, as folhas dela, né, uma árvore bonita, mas os troncos, ela é como se... Imagina aquele espinho de rosa. Todos aqui já viram o espinho da rosa? Imagina um espinho um pouquinho maior e um pouquinho mais grosso. Esse é o tal da figueira brava, do sicômoro. E Zaqueu sobe nela, mas porque ele queria ver. Mas a Bíblia, Jesus ele disse que se a nossa fé fosse uma fé crescente, nada seria impossível. Nada seria. O que acontece com Zaqueu? Jesus passa debaixo do sicômoro, olha para cima e fala: desce, desce, hoje você não só vai me ver, como eu vou na tua casa. Eu vou na tua casa. Eu vou entrar na sua vida. Por quê? Porque a fé crescente de Zaqueu não levou ele às bênçãos, levou ele à transformação. Escute, uma fé crescente não nos conduz às bênçãos. Amados, eu preciso entender princípios. Muitas vezes nós estamos muito atrás das bênçãos. Eu não preciso ir atrás das bênçãos se a minha fé é crescente, dona Dirce. Se a minha fé é uma fé crescente, eu não vou atrás da bênção. É a bênção que quiser ser abençoada que vai correr atrás de mim. Ela que lute. Porque a bênção não está sobre a bênção está sobre mim. Bate no ombro do seu irmão para ele entender. Fala para ele: irmão, a bênção não está sobre a bênção. A bênção está sobre você. Fala para ele: portanto, se a bênção quiser ser abençoada, ela que lute e corra atrás do ser. A fé que lute e vai atrás de nós, oi. Oxe. Isso é fé. Zaqueu não foi atrás das bênçãos, das obras das mãos. O que Zaqueu queria? Ver. Ver. A sua fé era tão crescente que ele queria ver. Mas Jesus havia dito que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, o que queria acontecer?
nada seria impossível. Era impossível um judeu entrar na casa de um cobrador de impostos. Talvez o único judeu que entrou na casa de Zaqueu foi Jesus. O impossível aconteceu. Mas qual foi, amados, deixa eu falar para você. A verdadeira fé não nos conduz às bênçãos. A verdadeira fé nos conduz à transformação. A verdadeira fé nos conduz à transformação. E a transformação vai me levar à obediência. E a obediência vai produzir as bênçãos. Amém ou não amém? Agora vamos pegar aqui alguns pontos da vida de Zaqueu, para a gente poder concluir a mensagem. A fé crescente, ela nos entusiasma a buscar além do que os ouvidos podem ouvir e daquilo que os olhos podem ver. Olha o que a fé de Zaqueu produziu. Eu já ouvi falar dele. Vai saber qual era a popularidade de Jesus, porque os próprios discípulos, no capítulo 16 diz, alguns dizem que tu és Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. De acordo com os fariseus, Jesus ele agia com o poder de Belzebu, que é o príncipe das trevas. Qual que era a popularidade de Jesus? Não sei, mas Zaqueu em algum momento ele creu. E a fé dele falou, eu preciso ver ele, nem que eu tenha que subir numa árvore que vai me machucar inteirinho, mas eu preciso ver quem ele é. Eu não quero a bênção das suas mãos, eu quero ver quem ele é. Você está entendendo, querido? O que é uma fé crescente? Porque a verdadeira fé, produzida em nós, alimentada pela palavra, ela vai nos conduzir além do que os nossos olhos podem ver, além do que os nossos ouvidos podem ouvir, além do que o nosso coração humano pode sentir. A fé crescente nos conduz além das nossas próprias limitações e convicções. Uma fé que cresce, uma fé do tamanho do grão de mostarda, que ela é uma fé que evolui, uma fé crescente, progressiva. Ela vai me conduzir além das minhas próprias limitações. Qual era o tamanho de Zaqueu? Não sabemos. A Bíblia só fala que ele era de estatura baixa. Era uma limitação. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos com hemorragia. As mulheres vão saber o que é isso. Imagina 12 anos, sem parar, ininterruptamente, todos os dias, 365 dias por ano. 12 anos, enfraquecida, e ainda por cima tinha uma multidão na frente dela, mas a sua fé fez ela superar a sua própria limitação. Amados, a verdadeira fé nos conduz a vencer, nos faz ir além das nossas próprias limitações e convicções. Amém? Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele tinha a sua limitação. Por isso, amados, eu não acredito, sabe, em gente que fica desculpando, desculpa, eu até quero ver, mas eu sou baixinho, não vou conseguir ver, a multidão vai me atropelar. Eu não posso, sabe por quê? Amados, deixa eu falar para você. Não existe desculpa para quem se alimenta de fé. Anote isso para você nunca mais esquecer. Não existe justificativa para quem alimenta a sua fé. Porque quem alimenta a sua fé, a fé ela não é uma justificativa. A fé é a nossa razão de vida. A fé ela não pode ser uma justificativa, querido. Ela tem que ser a nossa razão de vida. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A fé crescente nos motiva a ter atitudes marcantes que me levam a alcançar o mais profundo. Atitudes marcantes. Eu coloquei atitudes marcantes porque eu poderia falar atos proféticos. O que Zaqueu fez foi um ato profético.
Eu vou subir na árvore, porque eu vou vê-lo. O que a mulher do fluxo de sangue fez foi um ato profético. Eu vou tocar nas suas vestes, então eu vou ser curada. O que Zaqueu fez foi um ato profético. Eu vou gritar, porque ele vai me atender. A verdadeira fé. Você não ri para mim, cara, que eu vou descer daqui, vou dar-lhe uma mordida. A verdadeira fé faz com que você tenha atitudes que, em tese, é inexplicável. Zaqueu, você é louco subir numa árvore dessa? Quem for comigo para Israel ano que vem vai conhecer um sicômoro, vai entender o que é um sicômoro, você vai ver. Só Zaqueu para subir numa árvore dessa. Só ele para subir. Atitudes marcantes. Mas essas atitudes marcantes me levam ao mais profundo. Pastor, qual foi o profundo de Zaqueu? Ter visto Cristo? Não. Ter recebido Ele em sua casa. Ele buscava apenas o que ele queria. Eu quero ver. Mas como a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, Jesus falou, eu vou na tua casa. Eu vou na sua casa. Aleluia! A fé crescente nos faz corresponder ao poder da presença. Queridos, há uma grande diferença do poder das mãos e do poder da presença. O poder das mãos de Deus produzem sinais e milagres, mas o poder da presença produz transformação. Mas deixa eu falar para você, as mãos de Deus podem dar tudo que você gosta, mas a presença dEle pode te dar tudo o que você precisa. E o que eu preciso? Da presença. O que eu preciso? Da presença. O que eu mais preciso é da presença. Quem tem coragem de levantar as mãos e dizer o que eu mais preciso é da presença? O que nós mais precisamos é da presença. Então uma fé que cresce como um grão de mostarda, dentro das dimensões da fé, uma fé crescente me faz corresponder. Porque a presença é uma resposta, sim ou não? Quando Jesus para debaixo do sicômoro e fala para Zaqueu, Zaqueu desce, porque hoje eu vou na tua casa, aquilo era uma resposta. E toda resposta gerada por Deus precisa gerar uma resposta para Deus. Já falamos isso aqui. E Zaqueu correspondeu à presença. Amém? Zaqueu correspondeu à presença. Quando sem Jesus falar absolutamente nada, ele diz, Senhor, eis aqui tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho eu dou metade para os pobres. E se alguém, eu roubei, porque ele era cobrador de imposto. E se alguém eu defraudei, eu devolvo mais. Ele corresponde à presença. Amados, deixa eu falar para você, responder aos milagres, a gente responde com gratidão, amém? Senhor, obrigado. As tuas mãos têm feito grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Obrigado, Senhor. Mas e a presença? Qual é a resposta que nós damos para a presença? A presença gera transformação. Pastor, por que muitas pessoas não são transformadas? Eu pergunto, ela recebeu o poder das mãos ou o poder da presença? Porque é impossível alguém experimentar o poder da presença e ficar do mesmo jeito. Eu vou repetir, é impossível alguém, estou falando bem claro, é impossível alguém desfrutar o poder da presença e ficar do mesmo jeito. Por isso nós precisamos corresponder. A verdadeira fé, uma fé crescente. Aí você analisa a tua fé, se você está limitando ela ou se ela está te levando a níveis maiores de glória, níveis maiores, se você está se superando com a tua fé.
É você que tem que determinar. E por último, a fé crescente promove em nós a regeneração. O que é regeneração? Fazer novo de novo. Fazer novo de novo. Fazer novo de novo. A maior evidência da salvação é o fruto que a fé irá gerar em nosso caráter. Anote isso, o pessoal que vai se batizar já está indo para se trocar. Escute isso, anote isso para você nunca mais esquecer. A maior evidência da salvação é o fruto que a fé irá gerar em nosso caráter. A prova de que você é salvo não é uma fé que gera algo no material. A prova da salvação é a salvação que muda, que transforma quem eu sou. Isso é fé. E foi exatamente o que aconteceu com Zaqueu. Depois que a presença chegou na vida dele, ele não foi mais o mesmo. Eu vou repetir, depois que a presença chegou na vida dele, ele nunca mais foi o mesmo. Levante sua mão e diga: Senhor, eu preciso da tua presença, e com ela eu não serei mais o mesmo. Você não será mais o mesmo. Todo aquele que desfruta da presença não será mais o mesmo. Todo aquele que desfruta da presença não será mais o mesmo. Foi o que aconteceu com Zaqueu, e Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. Por quê? Porque a sua fé conduziu ele a ser uma nova pessoa. A sua fé conduziu ele a se tornar alguém em Cristo. Agora não era mais o Zaqueu publicano, não era mais o Zaqueu ladrão, ou como as pessoas gritaram e até mesmo acusaram. Não é mais o pecador, agora é o regenerado, é o transformado, é a nova criação, é uma nova vida, é uma nova história, é um novo caráter. Ele foi transformado, porque a presença transforma, a presença, as mãos abençoam, mas a presença transforma, a presença transforma. Por isso mais vale um dia da presença. Se coloque de pé, cadê os músicos?